As pessoas bem-sucedidas têm um costume de fazer coisas que os outros não gostam de fazer. As pessoas bem-sucedidas também não gostam, mas a sua contrariedade subordina a força dos seus propósitos. Entenderam isso? O que vocês gostariam de ter feito, de ter alcançado? Como é que vocês gostariam que as pessoas falassem sobre a vossa passagem na Terra? Que legado, mais do que herança, que legado. Exato. Porque herança é o que deixamos para as pessoas e legado é o que deixamos nas pessoas. Olá, meu nome é Marlena Chambule, eu sou executiva de recursos humanos. O meu foco é em desenvolvimento das pessoas. Adoro trabalhar com adolescentes e jovens, fazendo mentorias, trabalhando no processo de desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas e sou host deste podcast. Olá, eu sou Daiane Loureiro, também sou executiva de recursos humanos e o meu foco é em desenvolvimento de liderança, sobretudo liderança feminina. Também sou host deste podcast. Sejam muito bem-vindos a este espaço onde nós estamos em parceria com a Helpo, que é a biblioteca do Espaço Futurando. Cederam-nos aqui esse maravilhoso espaço para podermos fazer esses momentos de partilha convosco. E hoje é o primeiro episódio do Vira Página Podcast. E neste episódio nós vamos falar sobre o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Na verdade, serão alguns episódios que vamos falar sobre este livro, né? E hoje, então, começaremos com os 3 primeiros capítulos. Exatamente. Então, nós vamos fazer o seguinte. Até para dar aqui algum enquadramento, nós vamos começar por trazer uma introdução, para que vocês percebam o que o autor quis trazer como fundamentos essenciais, antes mesmo de nós começarmos a falar dos hábitos de forma separada, um a um. Vamos trazer aqui algum contexto, vamos fazer com que as pessoas percebam, então, de que é que se trata. Muito bom. Então, vamos começar? Vamos. Bom. Uma coisa importante até antes de começarmos, por que nós escolhemos este livro como o primeiro livro? É isso que temos que falar. Exatamente. É isso mesmo. Pronto, quando nós decidimos fazer aqui este projeto, nós discutimos muito que livro é que nós vamos levar, que livro é que nós vamos levar. E ambas entendemos que este livro contribuiu muito, não é, Daiane? Contribuiu muito para o nosso desenvolvimento, para o que nós somos hoje, porque é um livro que traz as bases, não é? Eu, particularmente, nas minhas mentorias, é um dos livros que eu digo que as pessoas devem ler primeiro. Vamos falar um pouco sobre isso na introdução, mas era até para as pessoas de casa também poderem perceber o que é que nós trouxemos este livro, porque este é o livro base quando nós falamos num processo de transformação, num processo de desenvolvimento. Queres acrescentar o que mais nós discutimos sobre isso? Quero, sim, porque é muito comum as pessoas nos perguntarem qual é a fórmula do sucesso, né? Gente, nós não somos exemplo, né? Nós erramos muito, né? Nós aprendemos muito e ocupamos hoje posições profissionais, né? Das quais a gente se orgulha através de muito aprendizado. Não tem receita mágica. Não né? tem. E desenvolver habilidades que vêm através de hábitos constantes, né? É uma forma, né? Não é receita mágica, mas hábito se constrói vivendo, testando, errando e aprendendo todos os dias. Então, por isso que a gente acha que é importante começar, se a gente fala de desenvolvimento pessoal, vamos começar falando de hábitos. E hábitos que ajudam com que as pessoas sejam melhores, né? E mais eficazes. Exatamente. Nós vamos começar por este livro, Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, que é um livro do autor Stephen Covey. Este livro, pronto, é um livro gigantesco, como vocês podem ver. Não desanimem por isso. Tem aí cerca de 100 páginas da parte introdutória. Depois ainda tem muitas páginas também de prefácios, de agradecimentos, entre outras. Eu diria que conteúdo mesmo tem cerca de 350 páginas de conteúdo, mas é um livro super rico e é daqueles livros que também eu super aconselho a não ler a correr. Exatamente. Até porque o livro, como tem uns hábitos separados, nós também vamos explicar isso um pouco aqui, qual é que é a melhor metodologia. Dá para ler devagar, 10 páginas por dia. Se quiser ler mais páginas, pode. Isso. Tem exercícios, também vamos falar um pouco sobre isso. Então é um livro que dá para ler, refletir e começar a testar os hábitos, não é? E ao ler, vamos lá, né? Algumas pessoas que estão assistindo o podcast, se calhar, escolheram justamente esse podcast porque querem desenvolver o hábito da leitura, né? E nós que temos essa missão aqui bonita, já começamos com um livro pesado, né? Porque mais de 300 páginas é um livro pesado. Nós sabemos que pode
criar um pouco de repulsa, um pouco de receio, né? Mas como a Marlena disse, leiam com calma, né? Deem tempo a vocês mesmos para lerem e digerirem os conteúdos, né? Então, eu já li algumas vezes, a Marlena também. Eu também. E cada vez que a gente lê, a gente tem insights diferentes. Mas é importante se permitir ter tempo para esses insights, tá? Então, não se assustem, né? O livro, acho que a gente pode começar a falar um pouco dessa metodologia da divisão, né? Então, se a gente pode dar uma dica para vocês em como lerem esses livros, esses capítulos, a gente aconselha separá-los em 3 blocos, né? O primeiro bloco seria o bloco do desenvolvimento pessoal. Aquilo que a pessoa precisa ler para primeiro aprender a liderar a si mesmo, a gerir a si mesmo e se desenvolver como indivíduo. Exatamente. Né? E esses são, então, a introdução, obviamente, e os 3 primeiros capítulos, os 3 primeiros hábitos. Né? Isso. E falamos dos hábitos, se calhar? Quais são esses 3? Para depois a gente entrar... São esses 3 hábitos. 3 primeiros, né? Sim, exatamente. Então, pronto. Vamos falar da introdução, como a Daiane já disse. Em seguida, nós vamos falar do primeiro hábito, que é seja proativo, não é? Então... Então, depois da gente falar do seja proativo, o segundo hábito é trabalhe com um objetivo em mente. Isso. E depois nós vamos falar do outro hábito, que é primeiro o mais importante. Como a Daiane muito bem disse, esses 3 primeiros hábitos são hábitos que a pessoa trabalha a si mesma, ou seja, foco na pessoa, foco no indivíduo, foco na transformação pessoal, ainda sem interferência externa. Isso aí. Então, os hábitos que vêm a seguir, ou os capítulos que vêm a seguir, se calhar para não levar muito tempo deste episódio e te convidar para ficar com gostinho aí de assistir os próximos, né? A gente entra no detalhe nos próximos episódios, mas o segundo bloco diz respeito a competências e hábitos para você interagir com outros, né? E aqui a gente fala, obviamente, o nosso foco é muito do ambiente de trabalho, mas não só, qualquer comunidade na qual você está inserido, esses hábitos te ajudam, né? A melhor se relacionar em qualquer grupo, né? E no final, então, o último hábito. Nós vamos depois falar dos últimos 4 hábitos. Últimos 4 hábitos, não. Vamos dividir aqui isto em 3 episódios até. Exatamente. Porque vamos fazer este primeiro episódio com os 3 primeiros hábitos. Depois vamos fazer o outro episódio com a segunda parte, com mais 3 hábitos. E vamos fazer um terceiro episódio. Isso vai ser interessante. Mas pensem conosco. Nós estamos a falar de 350 páginas. Se nós fizéssemos todo o livro num único podcast, ficava muito corrido. Nós estamos a pensar em fazer aqui 40 e 45 minutos de conversa, mais tardar 1 hora se estender, mas se fosse para trazer todo o livro, ficava muito corrido e nós não conseguiríamos passar para vocês aí de casa todo o conhecimento que nós queremos passar, com toda a nossa experiência, com tudo que nós levamos de bagagem para a vida pessoal e profissional, saindo aqui deste livro. Muito bom. E de repente um último highlight aqui, antes da gente entrar no livro, vocês vão perceber que a gente vai sim falar do livro, mas muitas vezes a gente vai falar de outros livros, dar alguns exemplos de experiências pessoais pelas quais a gente passou, para poder trazer um pouco para a prática toda essa teoria dessas 350 páginas, né? Então, não se assustem, às vezes vamos citar outros autores, às vezes vamos citar a nós mesmas, mas a ideia é tornar isso bastante dinâmico para que vocês possam perceber na prática como esses hábitos acontecem no dia a dia. Sim. Né? Então, pronto, vamos para a introdução? Vamos então, vamos a isso. Vamos a isso. Queres começar? Posso começar? Sim. Então, vamos lá, né? Por que a gente fala de hábito, né? A introdução, o autor traz um pouco essa reflexão, por que é importante falar de hábito, né? E a verdade é que quanto mais mudança a gente tem na vida, quanto mais desafio a gente tem na vida, mais relevantes se tornam os hábitos, né? Porque os hábitos são os comportamentos repetidos, né? Que a gente desenvolve e que a gente mostra, coloca em prática diante das diversas situações em que a gente se depara na vida. E quem não tem problema, quem não tem desafio, né? Todos nós temos. Então fica muito mais fácil responder aos desafios quando temos hábitos muito bem consolidados. Sim. Né? Uma coisa também muito importante para nós percebermos aqui, ainda logo no início, nesta parte introdutória deste livro, é a questão de paradigma, como é que nós vemos o mundo. O que é que o autor traz aqui neste livro? Antes mesmo de nós entrarmos nos hábitos, estes 7 hábitos que ele traz e desenvolve muito bem neste livro, nós devemos perceber uma coisa. Quando nós queremos muito mudar algo, nós devemos nos questionar sobre como é que nós vemos as coisas. E é aí onde ele traz este conceito de paradigma, porque paradigma é como se fosse um mapa, não é? Ele traz muito o paradigma associando aqui ao mapa, como é que nós vemos o mundo, como é que nós observamos as coisas, como é que nós pensamos. Porque muitas vezes, independente do esforço,
que nós vamos fazer, nós temos já primeiro de nos concentrar em mudar os nossos paradigmas. Como é que nós vemos o mundo? Através de que lentes? Já tem aquele ditado que diz, se tudo que tu tens são pregos, tudo que tu pegas, tu vês como martelos, não é? Então, ou seja, se a pessoa só tem pregos, qualquer coisa que pega, olha, eu vou martelar. Então, pensa, se tu queres de facto mudar os teus hábitos, se tu queres de facto ter uma transformação positiva na tua vida pessoal, profissional, pense primeiro sobre os paradigmas. Qual é que é o teu modelo mental? Como é que tu enxergas o mundo, não é? Ele até trouxe um exemplo muito bom no livro sobre isso, que é a questão de usar o mapa mesmo, como se fosse um mapa de cidade, que é para poder contar aqui como é que isso funciona. Eu acho que eu vou trazer esse exemplo até antes de passar para ti, que é o seguinte, vou tentar trazer isso para a realidade aqui de Moçambique mesmo, até para a cidade de Maputo, onde nós estamos. Pensa aqui, tu tens um mapa da cidade e queres ir para a zona do museu, a zona mais da Pulana, não é? Aqui do bairro da Pulana Cimento. E então, você está do outro lado da cidade, no Alto Maé. Quer muito vir para a zona da Pulana. Mas você tem um mapa que pensa que aquele mapa é o mapa da zona da Pulana. Mas aquele mapa não é da zona da Pulana. Esse é um mapa que, por engano, alguém te deu, mas é um mapa que te leva para o Benfica, lá fora da cidade, não é? Então imagina, tu não conheces a cidade de Maputo, o único mapa que tens é um mapa de Benfica, errado, fora da cidade, mas o que tu queres é ir para o lado oposto, que é ir para a zona da Pulana, e então o que tu fazes? Tu pegas aquele mapa e aquilo te guia para o lugar errado. Qual é que é a história que eu quero trazer aqui? Por muito esforço que tu faças, por muito empenho que tu tenhas, por muito rápido que tu consiga agir, tu estás a ir para o lugar errado. Porque o teu mapa, que é o modelo mental, é um mapa errado. Então, trouxe aqui este exemplo que o autor também traz, até para vocês perceberem quando eu falo essa questão dos paradigmas. O paradigma é qual é que é o meu modelo mental, qual é que é o mapa, como é que eu enxergo. Então, esta é a primeira mudança que o autor nos convida a todos a termos, sempre que nós vamos pensar num processo de transformação para podermos adquirir hábitos novos, que sejam hábitos positivos, sejam hábitos que nos ajudem a ser pessoas melhores, não é? Pessoalmente ou profissionalmente. Evoluir, né? Exatamente. E é interessante você ter falado isso, porque não nos ensinam, em nenhuma escola, né? Nos ensinam a trabalhar o nosso modelo mental, nosso mindset, nossos mapas mentais. Não ensinam. Nos ensinam apenas coisas técnicas, como fazer, como executar, como decorar, mas não como pensar, como mudar a forma de ver as coisas, né? Então, eu acho que esse exemplo foi muito bom, ajuda muito aqui a audiência a trazer para a prática. E eu tenho aqui, anotei aqui no meu computador. Não reparem meu computador cheio de adesivo, né? Sim. É porque sou uma mãe trabalhadora e minha filha colou adesivos no computador. Mas é isso, é vida real. Para trazer um pouco da nossa história, né? Porque a nossa vida real é isso. Mas eu anotei aqui, né? Tem um resumo aqui de algumas frases que o próprio autor fala. Então, por exemplo, ele diz: quer um casamento feliz? Adote hábitos que gerem uma energia positiva no seu casamento. Quer filhos cooperativos? Adote hábitos que te façam ser um pai ou uma mãe mais compreensivo e amoroso. Quer ter mais performance no trabalho? Adote hábitos que te faça confiável, né? Então, existe uma frase, um esquema que é muito comum. Eu aprendi muito isso durante o meu processo de mudança de estilo de vida, né? Não só de mindset, mas eu passei por um grande processo de mudança no meu estilo de vida em geral, que é o sou, faço, tenho. Essa é a ordem natural das coisas. Primeiro eu tenho que ser, né? Para depois fazer e depois ter. Qualquer coisa que seja. Bens materiais, comportamentos esperados, primeiro eu tenho que ser, eu tenho que me comportar como aquela pessoa que eu espero ser, não é? Então, depois disso, eu vou ter hábitos concretos, coisas concretas, eventos concretos, para então ter o que eu quero ter, o que eu quero conquistar. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas querem começar pelo caminho oposto, né? Elas querem começar tendo. Sim. Eu quero começar a ter o carro de última geração. Tá bom, mas quem você é? Isso. O que você faz para conquistar esse carro da última geração, né? Eu quero ter o último iPhone. Tá bom. Quem você é? O que você faz? Então, isso tudo são reflexões que a gente precisa trazer, porque tudo tem a ver com o nosso mapa mental. Exatamente. O que tá dentro da nossa cabeça? Quem a gente é? Quem a gente quer ser? O que a gente quer mudar? Com quem a gente convive, né? Para a partir disso, a gente conseguir, então, entender... Ok, é esse tipo de pessoa que eu quero ser. Eu não sou fruto do acaso.
Eu não sou fruto simplesmente do destino. Eu posso e devo construir o destino que eu quero pra mim. Isso ainda vamos falar muito até quando falamos sobre proatividade. Exatamente. Porque o que eu estava aqui a dizer, lembra-me também de algo que o autor traz neste livro, que é a questão da transformação de dentro para fora. Essencial. A transformação, ela não é de fora para dentro. Ela é sempre de dentro para fora. Por isso até a dificuldade de nós conseguirmos transformar outras pessoas. As pessoas devem encontrar sua própria motivação para poderem fazer esta transformação, que é um processo, como eu já disse, de dentro para fora. Então é primeiro eu, o que eu sou, não é? E depois ele aqui também traz esta questão do hábito para nós podermos perceber, e o hábito ele traz aqui como algo que está alicerçado em 3 principais pilares, não é? Que são o conhecimento, não é? Que conhecimento eu tenho? Exatamente. Conhecimento é saber como funciona, saber como é. Depois a habilidade, que a habilidade é saber fazer, de fato. O conhecimento ele é muito teórico. Eu posso ler um livro, é só conhecimento que eu adquiri, mas depois a habilidade é o próximo passo, que é quando eu vou fazer, e depois a motivação. Então ele diz, quer construir um novo hábito? Lembra-se sempre que o hábito está alicerçado a estes 3 pilares. Então, Perfeito. É também aí importante até para quem está em casa pensar sempre nisso. Eu agora lembrei-me de um exemplo. Que eu fiz uma viagem com alguém e o tempo todo durante a viagem a pessoa dizia, não tem a ver com o livro, mas é um exemplo bom para trazer isso. O tempo todo durante a viagem, sempre que parávamos para comer alguma coisa, a pessoa sempre comia uma batata frita, tomava um refresco e comia alguma coisa mais gordurosa. No fim da viagem, sentamos para comer, eu pedi... acho que aquilo foi um marisco e alguns legumes. A pessoa pediu um prego de alguma coisa, não sei se foi de frango ou foi mesmo bife. E depois a pessoa disse para mim, mas sabe, eu quero muito emagrecer. E depois de 2 dias de viagem, eu disse assim, sabe o que faz? Descubra um motivo. Não é? Porque o hábito tem isso. Eu só disse isso para a pessoa, descubra um motivo. Quer emagrecer por quê? Exatamente. Não é? Se você tiver um motivo, já tem ali completo, porque tem um conhecimento, tem habilidade e um motivo. Tudo isso fecha o ciclo para as pessoas poderem construir bons hábitos. É isso, porque se não tem um motivo, a pessoa desiste no primeiro desafio que tem. Sim. Não só do emagrecimento, né? Mas qualquer coisa na vida. Coisa. Se não tem um motivo muito claro, e a gente vai falar disso quando a gente falar do 3º hábito, né? Mas se não tem um motivo muito claro, muito firme, qualquer desafio que aparece, a pessoa, né, vai junto com o desafio e não se mantém firme ali no seu propósito, porque o propósito não existe no final das contas, né? Exato. Então, vamos pro primeiro hábito? Vamos. Eu super adoro esse hábito. Ainda há dias fiz alguns stories no Instagram que falei algumas coisas sobre isso e recordei-me até de alguns stories teus, Daiane, também já falaste sobre isso, que era a questão do engarrafamento, né? Sim. Depois vamos contar essa história. Sim. Mas qual é que é o primeiro hábito? Então, o primeiro hábito é seja proativo. E eu gosto que o autor começa com uma reflexão que ele fala de um campo nazista, né? E para mim, assim, a questão do nazismo e a questão da escravidão são... para mim, os eventos mais marcantes que existiram na história humana, né? E quando a gente consegue ter exemplos de pessoas que passaram por isso e conseguiram, de alguma forma, não sucumbir ao que viveram, para mim é muito forte. E mostra para que todos nós, independente do desafio que tivermos na vida, é possível tirar algum proveito, alguma coisa positiva disso, né? Então o autor conta a história de um judeu que estava no campo nazista, né? E que ele, originalmente, ele era um professor infantil, né? E que enquanto todas as pessoas naquele campo estavam, obviamente, sucumbindo à depressão, à tristeza, pensar, minha vida acabou, né? Que acontece comigo daqui pra frente? Ele pensou, tudo bem, eu não consigo mudar a realidade de que eu estou aqui, mas eu consigo mudar o quanto isso me afeta. Independente do tempo de vida que eu tenho aqui dentro, não sei o que vai me acontecer no futuro, mas o tempo que eu tô aqui, eu quero gerir como isso me afeta. E ele sozinho começou a projetar pensamentos e lembrar como ele era na sala de aula. E ele começou a pensar como seria se eu agora estivesse com as minhas crianças ensinando matemática? Como seria agora se uma criança me perguntasse isso, aquilo, outro? E aquilo cria... A gente poderia aqui entrar até e falar em sinapses e conexões hormonais e neurológicas que acontecem quando a gente tem um pensamento positivo, né? Mas aquilo começa a mudar algo dentro dele
que por consequência muda algo fora dele, Sim. né? E ele consegue passar por essa experiência que se calhar é uma das mais terríveis, né? Que a história da humanidade já viu, e consegue passar de alguma forma leve, positiva, porque ele percebe que, e exatamente esse é o cerne da proatividade, né? Ele percebe que não é sobre o que os outros vão fazer comigo, mas, ok, o que eu faço com isso então? Qual é a minha responsabilidade diante desse cenário ou qual eu estou vivendo, né? Exatamente. E isso chama-se de autoconsciência. O autor ainda diz aqui, a autoconsciência é a última das liberdades humanas. Porque todo o resto nós podemos não controlar. Mas nós controlamos o que é que nós pensamos, controlamos as nossas decisões. Nós podemos não controlar situações, mas nós controlamos o que é que nós queremos fazer diante daquelas situações. Eu vou recuar aqui para o exemplo do congestionamento que começamos aqui rindo quando íamos falar sobre este hábito. É o seguinte, pensem num congestionamento. Um congestionamento, tu não controlas. Pronto, tão simples quanto isso. Não vai chegar ali, diminuir carros, e alargar a estrada, e aumentar a velocidade, e resolver o problema do semáforo, nada disso. Não controlas o congestionamento. Controlas o que é que tu fazes naquela situação de congestionamento. E há dias eu ainda gravei um story para o Instagram a dizer que em congestionamento eu prefiro escutar podcasts. Exato. Então, eu controlo o que eu faço naquele momento. Se são 40 minutos de casa para o trabalho no congestionamento, eu decido se eu vou passar aqueles 45 minutos a reclamar da vida, porque estou no congestionamento, ou se eu já vou me organizar, sair de casa antepadamente, porque eu sei que eu vou pegar um congestionamento e decidir aprender. Exatamente. É tão simples assim. Então, o que o autor traz neste livro, eu gosto muito deste primeiro hábito, até acertou sendo o primeiro, é essa questão de nós sermos responsáveis pelas nossas atitudes, pela nossa vida, pelas nossas decisões, e de forma alguma queremos imputar isso a outras pessoas. Exatamente. Obviamente que nós podemos sempre pensar, mas eu nasci numa condição de menor favorabilidade. Tudo bem, você já não muda a sua condição ao nascer, mas você muda como quer viver. Exatamente. Então você decide ter uma carreira bem-sucedida. Eu Você lembro... decide ser uma pessoa com uma boa saúde. Você decide os ambientes que vai frequentar. Os amigos que vai ter. Os amigos que vai ter. Os lugares que vai visitar. Então isso tudo é decisão. Eu lembro de um treinamento que eu participei uma vez e que trazia um pouco dessa questão, né? Era um treinamento para liderança e trazia essa questão da proatividade, né? E do poder de decisão, que todo mundo sempre tem uma escolha. E é sempre muito polêmico, né? Porque sempre tem alguém que fala, eu não escolhi ter a doença X. Tá bom, você não escolheu ter a doença X, você escolhe como que você quer passar por essa doença, né? Exatamente. Tem tantos estudos que mostram o cancro, por exemplo, né? Como o cancro evolui muito mais rápido em pessoas que, às vezes, logo que descobrem que tem, já se desesperam e pronto, e já se fecham pra vida, como outras que, às vezes, aquilo leva um pouco mais de tempo pra se desenvolver, porque ela resolve, pronto, lutar, pensamento positivo. Não tô dizendo aqui de cura, não cura, né? Isso aqui tem coisas que realmente dependem de Deus, né? Mas o que a gente tá dizendo aqui é como é que você pode viver, como é que você pode experienciar algumas coisas que acontecem na sua vida. Então, de volta a esse treinamento da liderança, eu lembro que no meio das discussões ali, alguém disse, um mendigo. O mendigo não tem escolha. Ele não tem casa, ele não tem saúde, ele não tem dinheiro. O mendigo pensa. A escolha dele é ser mendigo. E o instrutor falou, não, ele tem escolha, ele podia tirar a própria vida. É difícil pensar isso, mas sim, ele tem uma escolha. Ele tem uma escolha. E ele continua vivendo, Sim. ele pensa, ele vive, ele anda pra lá e pra cá, ele pede, mas continua sendo uma escolha dele, não é? E tem uma frase que eu acho maravilhosa, que assim, eu levo pra minha vida, do autor, que diz, ninguém pode feri-lo sem o seu consentimento. Sim. Então, é tudo sobre como você se sente. Você não pode mudar as circunstâncias que acontecem ao teu redor, mas você pode mudar como você se sente, né? E acho que a gente pode trazer isso um pouco, amiga, pro ambiente de trabalho. Podemos, né? Sim. Eu então aí vou trazer, dando continuidade até o que estava já a dizer, que é o seguinte, nós podemos decidir ser pessoas proativas ou pessoas reativas. Né? O proativo é aquela pessoa que tem o locus de controle interno. O que é o locus de controle? É assumir a responsabilidade pelas nossas decisões. Não é? Então eu vou trazer um exemplo bem básico para o local de trabalho. O que acontece? Voltamos para casa numa quarta-feira e já percebemos que o céu está nublado. Na quinta-feira chove.
não é? E nosso horário de trabalho são 8 horas. E nós chegamos ao trabalho e até tínhamos uma reunião às 8 horas. Mas nós chegamos ao trabalho às 8h30. E quando entramos na sala de reunião, a primeira coisa que dizemos é... A culpa é da chuva. Peço desculpas, já atrasei por causa da chuva. Não atrasou por causa da chuva. Só esta abordagem é uma abordagem de uma pessoa reativa que tem um locus de controle externo. Prefere culpar todas as circunstâncias e não a si mesmo. E mais do que culpar, é se responsabilizar. Exato. Então, uma pessoa que tem locus de controle interno, chega na reunião, cumprimenta os colegas, pede desculpas e diz: eu poderia ter me organizado melhor para ter chegado aqui mais cedo. Peço desculpas. É isso. Pronto, tão simples quanto isso. Assume a responsabilidade dele naquele assunto. E pensa, Daiane, tu que és líder, somos as duas, mas tu que és líder, tens um colaborador dando-te a primeira resposta de locus de controle externo e dando a segunda de locus de controle interno, tu como líder, o que é que tu vês logo naquele colaborador? Faz toda a diferença, não é? E normalmente aquele que tem o locus de controle externo é em tudo. Não é só na chuva, mas é porque que ele atrasou entregar o relatório, é porque que ele falou mal com o colega, é porque que ele faltou sem justificar, né? Exatamente, tudo colocando a culpa nos outros, tudo tentando responsabilizar as outras pessoas por aquilo que acontece consigo. Então, mesmo no local de trabalho, nós temos sempre de pensar que tipo de pessoa eu sou, que tipo de colega eu sou, que tipo de líder eu sou. Então, isso faz toda a diferença até nas tuas interações com as demais pessoas que estão no local de trabalho. E é uma outra coisa que eu quero trazer aqui, até para relacionar com essa questão de ser reativo ou de ser proativo, é a questão do círculo de influência. Era o ponto que eu estava pensando também. Então, eu vou passar para ti, exatamente. Nós, independente de tudo o que acontece, nós decidimos em que círculo de influência nós queremos agir. E o autor traz aqui 2 círculos de influência, não é? Então, nós temos o círculo de influência, que é aquele onde nós decidimos, olha, eu vou influenciar estas pessoas, eu consigo mudar esta situação, independente do que esteja a acontecer. Qual é que é o meu papel? Né? Qual é que é o meu papel? Então, é isso que nós sempre devemos pensar, mas vou deixar falar também. Existem os 2 círculos, né? O círculo de preocupação e o círculo de influência, né? Então, às vezes eu partilho isso no Instagram também. Problema, todo mundo tem, né? Então, preocupação, todo mundo tem. Não vale nem a pena eu dizer metade das minhas aqui, porque vocês têm as de vocês e não tô aqui para acrescentar mais o peso dos meus problemas. Todos temos. Mas a questão quais são esses problemas que eu posso resolver? Porque tem coisa que eu não resolvo. É de volta à história do engarrafamento. O meu círculo de preocupação é, poxa vida, eu moro fora da cidade, eu levo 1 hora para chegar no trabalho. É a minha preocupação, né? Não consigo tirar esse fator. Mas o que é o meu círculo de influência diante desta preocupação? O que eu posso fazer? Eu posso me mudar para a cidade? Posso ou não posso? Depende, né? Da tua condição, da tua realidade, do teu contexto familiar. Eu posso sair mais cedo de casa? Eu posso, se calhar, em vez de ir de carro ou autocarro, ir de comboio, porque comboio não tem engarrafamento? Não sei. Mas a questão é que sempre existe uma ação, que aí é que está o círculo de influência, para uma preocupação, que é o círculo de preocupação, né? E ser proativo é exatamente isso, é você pensar, problemas existem, sim, mas o que eu posso fazer, como é que eu posso agir diante daquele problema? Exato. Então... Algo mais sobre esse primeiro... este primeiro hábito? Eu acho que não, já exploramos o bastante, obviamente tem muito mais coisas no livro, e até o interessante é, quando nós falamos aqui de um livro, convidamos as pessoas também para lerem o livro, de verdade, porque é um resumo, são nossas reflexões, o que é que nós pensamos sobre isso e como é que isto impacta na nossa vida, e até exemplos reais que nós queremos aqui trazer para vocês perceberem como é que isto funciona. Mas acho que podemos sim ir para o hábito 2. Ir para o 2. Eu só estava vendo aqui as minhas notas, e se calhar um bom jeito de terminar o hábito 1 é mencionar exatamente o que o autor coloca como desafios, né, ou atitudes que as pessoas podem tomar caso queiram aumentar o círculo de influência. Porque eu acho importante a gente trazer algumas ações práticas, sim, porque as pessoas podem achar, poxa, é verdade, percebi aqui que eu tô vivendo muito no ciclo da preocupação, não estou sendo proativo o suficiente, como mudar, né? Então, algumas coisas que o autor fala. Assuma pequenos compromissos e seja fiel a eles. Isso aqui, enfim, vocês vão me ouvir falando muito do meu novo estilo de vida, né? Quando eu falo de exercício físico, uma das coisas que o exercício físico mais me ajudou na minha vida profissional é essa questão da disciplina. Se eu assumo que eu vou treinar às 5 horas da manhã,
chova, faça sol, tem dor de barriga, não tem... Eu vou treinar às 5 da manhã. Porque é um compromisso que eu assumo comigo. E eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Então, eu assumo o compromisso e eu cumpro o compromisso. Né? Então, começa com compromissos, pode ser contigo mesmo, pode ser com outras pessoas do teu círculo de influência, mas assuma compromissos e cumpra eles, independente das circunstâncias. Não é por causa da chuva, não é por causa do engarrafamento, né? Mas assuma aquilo que você se propõe fazer. Não insista na fraqueza dos outros e não desculpe as suas. Né? Também as pessoas reativas costumam muito, vamos falar de ambiente de trabalho, eu não entreguei porque o colega não me entregou. Eu cheguei atrasado porque o colega me parou no corredor, né? Isso você está colocando a culpa no outro. Você está colocando foco na fraqueza do outro. Exatamente. E não assumindo a sua própria, né? Quando cometer um erro, assuma, corrija e aprenda, né? Não fica ruminando aquele erro e se vitimizando. Sim. Não põe a culpa no outro, a gente já falou. Trabalhe com o que puder controlar. Sim. E procure ser mais do que ter. Ou mais do que parecer. Exatamente, ele ainda termina dizendo, faça o teste por 30 dias. Então nós convidamos a ti aí de casa também para fazer o teste por 30 dias. Isso mesmo, pensa, eu vou começar hoje que assisti este podcast. Eu vou contar 30 dias e depois eu vou fazer a minha autoavaliação. É isso. E se você perceber que tem mudanças, peça para que mais alguém fale e te dê o feedback, para tu perceber se as outras pessoas também estão a perceber a tua evolução. Faz toda a diferença, porque às vezes a nossa percepção é só nossa, mas é bom pedir feedback para entender qual é que é a percepção das outras pessoas sobre o nosso processo de transformação. É isso. Muito bom. Então, avançamos para o segundo hábito? Avançamos para o segundo hábito. Comece com o objetivo em mente. Né? Vou trazer aqui um exemplo que o autor também traz no livro e que é básico, não é? Que é o processo de construção de uma casa. O que a gente faz quando vai construir uma casa? Primeiro desenhamos no papel, no computador, seja onde for, mas pensamos na planta, pensamos na estrutura, pensamos quantas janelas terá, se vai ter varanda à frente, se vai ter varanda atrás, se vai ter piscina, quantos pisos terá, ou seja, absolutamente tudo. E hoje em dia, então, com a tecnologia, todo o projeto 3D, conseguimos até pensar na mobília que terá, onde estará o vaso com flores, absolutamente tudo. E só depois é que nós vamos lá colocar o primeiro bloco. Então, o autor aqui, o que explica é o seguinte. Sempre que nós começamos com o objetivo em mente, já há uma grande possibilidade da coisa dar certo. E tudo que nós pensamos, nós temos de realizar 2 vezes. Primeiro realizar na imaginação e depois realizar no concreto, de facto. Então, este é o principal fundamento para começar com o objetivo em mente. Isso acontece em tudo, na nossa vida, para o que nós queremos, nas organizações. Então, é sempre, quer ter sucesso naquilo? Primeiro, desenhe muito bem. O objetivo deve estar claro para depois poder materializar. Tem a frase dele que pronto, é isso que a Maliana resumiu, mas tem a frase que eu gosto muito, né, que diz: todas as coisas, principalmente hábitos, são criadas 2 vezes. A primeira na nossa cabeça, a segunda no mundo real. Exato. Né? E tem, posso dar aqui um spoiler, né? O próximo livro que nós vamos abordar nesse nosso podcast fala um pouco sobre hábitos também, mas hábitos matinais. E um dos hábitos que eu adotei na minha vida e que faz toda a diferença é o hábito da meditação seguida por visualização. Sim. Então a meditação todo mundo conhece, para, respira, né? Fica tranquilo, pensa no que você quer conquistar. A visualização é você fechar o olho e realmente imaginar como vai ser o meu dia, né? Que eu quero, como é que eu quero chegar em casa no final do dia? Eu quero chegar cansada, estressada com a minha família, eu quero chegar vitoriosa porque o dia foi muito bom, porque eu transformei a vida de alguém. Como é que eu quero estar daqui a 5 dias? Né? Daqui a 5 anos? Onde eu quero estar daqui a 10 anos? E visualizar de verdade, né? Nas minhas sessões de coaching, normalmente a última sessão que a gente faz é a sessão da linha da vida, e a gente traz mesmo para visualização, e é muito poderoso, a pessoa daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e depois começa a pensar, ok, já visualizou? Viu como é maravilhoso teu futuro? Viu como é maravilhosa a tua vida daqui a 10 anos? O que você tem que começar a fazer agora para então alcançar aquela vida, né? E é maravilhoso. Não, né? é maravilhoso. E esta questão é algo que eu também uso muito, não é? Para todas as coisas que eu quero na minha vida, com os meus mentores eu digo a mesma coisa. Vamos começar pelo plano. Mas o plano, ele não pode ser um plano aberto, um plano vago,
deve ser um plano concreto para tu poderes visualizar, né? Eu vou dar aqui o exemplo até de criar o simples hábito de ler. Uma coisa é tu dizer, no próximo ano eu vou ler mais livros. É muito vazio. Outra coisa é, no próximo ano eu vou ler um livro por mês, livros sobre desenvolvimento pessoal, com foco em mudança de hábitos. Muda tudo. A própria forma como o cérebro reage à visualização é diferente de quando nós pensamos apenas assim no vago. E o autor aqui traz muito essa questão quando fala da diferença entre liderança e gerenciamento. Porque ele diz, assim como Daiane disse, todas as coisas são criadas duas vezes. Ele diz, a primeira criação é a liderança. É aquela que é encabeçada pelo líder. Se nós somos líderes de nossas vidas, de nossos projetos, nós temos de primeiro criar o que nós imaginamos, o que nós visionamos. Então é a visão. Esta é a parte da liderança. E a segunda criação é o gerenciamento. É como é que eu vou fazer? Qual é que é o processo? Como eu coloco isso, de facto, a acontecer? Então, é extremamente importante nós separarmos isso, até porque na vida, no cotidiano, nós sabemos que há líderes e há gestores. No local de trabalho, o líder deve também gerenciar, isto é um facto, mas quando nós falamos de liderança, estamos mesmo a falar desta questão da visão de curto prazo, visão de longo prazo, antever-se, perceber o que é que vem lá para frente. E como trazer as pessoas, né? E como trazer as pessoas, não é? Afinal, qual é que é o principal papel do líder? É influenciar. Exatamente. Então, como é que eu influencio as pessoas? E eu estava aqui pensando, até vou partilhar um pouco de vida pessoal, né? História pessoal. Quando eu resolvi vir para Moçambique, quase 15 anos atrás, eu vim, né? Foi onde eu conheci a Marlena, por acaso. Né, eu vim para trabalhar numa organização gerida por jovens universitários. E eu lembro que quando eu falei para minha mãe, eu vou para Moçambique. Minha mãe quase morreu. Mas para Moçambique, o que você vai fazer em Moçambique? Né? A ideia que a gente tem é que a gente sempre vai se desenvolver quando a gente vai para um ambiente mais desenvolvido que o nosso. Né? E na minha cabeça sempre foi muito claro que o desenvolvimento maior tá no perrengue, tá no desafio. Né? E pronto, eu falei para minha mãe porque eu queria vir para Moçambique, o que me motivava aqui. Mas em termos de visualização, eu falei, mãe, eu vou pra lá, eu vou trabalhar nessa organização. Meu papel nessa organização, na altura, era gerir parcerias, né? E tinha uma empresa brasileira aqui, que já estava aqui há alguns anos. Eu falei pra minha mãe, eu vou pra lá. Eu vou trabalhar nessa organização por um ano e depois eu vou te dizer que eu vou trabalhar nessa organização brasileira. Minha mãe achou que era só batota minha, né? Coisa que eu tava dizendo. Ok, vim, fiquei um ano nessa organização. Depois fui convidada para fazer um estágio dentro da empresa brasileira que eu queria. E 6 meses depois eu fui, de fato, admitida, né? Como trabalhador permanente. E eu lembro eu saindo, no dia que eu assinei meu contrato no escritório, eu saí e liguei para minha mãe. Na época via Skype. Sim, falei, mãe, tudo bem? Skype. Só quero te dizer que você está falando com a nova funcionária da empresa X. E minha mãe do outro lado ficou um tempo assim, silencioso. Não acredito, você conseguiu. Sim, mãe, eu consegui. Visualizei lá atrás. Eu falei pra você que eu atrás. vinha fazer isso. Eu já tinha muito claro na minha cabeça o que ia acontecer, né? Então, assim, é pra trazer um pouco... Eu falei aqui de dia, né? Visualizar o dia. Tem visualizações pequenas, tem visualizações grandes pra sua vida, mas funciona, acontece. A questão é que as pessoas querem viver de boleia na própria vida, né? Pra onde a vida me levar, eu vou, né? A música do Martinho da Vila, a vida leva eu... Não dá pra viver, a gente não tá de passagem na vida, tudo tem que ser intencional, tudo tem que ser estratégico, né? Então a gente tem que pensar, tem que planificar, tem que visualizar e tem que correr atrás, né? Então eu só queria partilhar um pouco de exemplos reais que eu nem conhecia esse livro ainda na época, mas eu já fazia e realmente é algo que funciona. Muito bem, Daiane, isso é bem interessante. Eu quero trazer aqui algo mais que o autor também fala neste livro, que é a questão da missão pessoal. Né? Que está muito relacionada com essa questão de visualizar. Então ele diz assim, olha, todos nós, até porque se nós queremos exercer este papel de líderes, liderar a nossa própria vida, agir no círculo de influência, naquilo que nós conseguimos controlar e conseguimos mudar, todos nós devemos ter uma missão clara. Qual é que é a minha missão? Marlena Chambul, qual é que é? Isso me recorda, no meu primeiro emprego ainda, numa multinacional,
Eu lá ainda bem jovem, nós fizemos assim uma reunião de toda a equipe de recursos humanos, acho que éramos cerca de 40 pessoas, fizemos uma reunião conjunta, tinha um team building, tinha um conjunto de coisas a acontecer, e a head de recursos humanos daquela empresa, que ela era responsável por Moçambique e mais alguns países de África, ela virou para as pessoas e perguntou: qual é que é o vosso propósito? Qual é que é a vossa missão? Né? E as pessoas não tinham essa resposta, Daiane eu tinha. Eu me recordo que eu tinha 24 anos e eu tinha essa resposta. E eu disse: desenvolver pessoas. A gente veio da ESEC, né, amiga? Tem que falar nome, não tem como. A gente veio da ESEC. A ESEC ensina isso pra gente muito cedo, né? Ensina, e eu já disse: desenvolver pessoas. E algumas pessoas já ficaram assim: uau, ela tem a resposta, né? E consegui sustentar isso até hoje e não tem mais como, vou sustentar para o resto da vida. Então essa questão da missão é muito importante, pois todo o resto que nós vamos fazer na nossa vida, toda a nossa busca de desenvolvimento, de crescimento, tudo isso vai estar relacionado àquela que é a nossa missão, como é que nós vemos o mundo. E ele traz aqui também neste capítulo uma coisa muito importante, que eu também não queria deixar aqui de partilhar, que é quais é que são os nossos diferentes papéis e como é que nós devemos nos organizar para ter sucesso, conseguir ter este equilíbrio nos diferentes papéis. Né? A gente vai falar aqui da questão de ser mãe. E queres falar um pouco sobre isso, Daiane? Já estava ali a abanar a cabeça? Não, sim, e eu penso muito nisso. Pronto, o meu foco é muito o desenvolvimento de liderança feminina, né? E eu sempre falo isso, que com mulheres, sobretudo, desculpem os homens que estão nos assistindo, mas mulheres têm sempre desafios a mais, porque nós temos papéis a mais, chapéus a mais a fazer, né? A cumprir. E eu acho que a cobrança que a gente coloca sobre a gente mesma, até por toda uma questão hormonal e cultural, é maior também do que a cobrança que o homem coloca sobre ele mesmo, né? Então, isso nos coloca sempre numa pressão de toda hora estar a fazer, estar a produzir em diferentes papéis, em diferentes chapéus que a gente tem, né? Enfim, mesclando um pouco com a vida, sim, nós fazemos e fazemos tudo muito bem, muito brilhantemente bem, mas eu não posso perder a oportunidade de dizer que tudo bem também quando a gente não é perfeito em tudo. Porque quando a gente começa agora a falar de papéis, parece que é mais uma pressão, ainda mais quando a gente tá falando aqui de hábitos e a gente tá mostrando como, depois de tanto tempo de desenvolvimento, a gente consegue dominar bem alguns hábitos. A gente não quer colocar em você nenhuma pressão de que tem que ser perfeito, tem que dominar todos os hábitos. Não, tá tudo bem quando as coisas também não correm tão bem, né? É importante a gente falar dessa vulnerabilidade, né? Às vezes eu chego no final do dia em casa e penso: meu Deus, hoje eu não fui a mãe que eu queria ser, mas eu fui a profissional que eu queria ser, ou vice-versa, né? E tá tudo bem, mas a verdade é que, de fato, há muitos papéis, há muitos chapéus, e a gente tem que fazer todos eles, mas é importante a gente ter muito clareza de qual é a minha responsabilidade quando eu coloco esse chapéu, né? Quando eu coloco o chapéu de mãe, o que é esperado de mim? Responsabilidade. E também alinhar expectativas com os diversos atores. Eu sou casada, tenho 2 filhos, um casal. E por ser casada e ser uma profissional executiva, pense na responsabilidade, como o dia corrido, como há várias coisas para fazer, uma das coisas que eu busco sempre fazer é alinhar as expectativas com o meu marido. Quando eu posso, quando eu não posso, não é? Ele até já sabe, de vez em quando pode ligar, eu não posso atender, estou numa reunião importante, ele já sabe que depois eu vou retornar, que depois eu vou deixar uma mensagem. Então, essa questão do alinhamento de expectativas com os diferentes intervenientes da nossa vida também é muito, mas muito importante, até para nós conseguirmos fazer as coisas e termos aqui algum sucesso. Vamos encerrar este hábito para seguir para o próximo? Vamos, que eu estou olhando aqui o tempo também, né? Sim. Então, pronto. Eu vou agora deixar-vos aqui, então, alguns exercícios para fazerem, bem básicos, de reflexão. Se quiser, depois acrescentas. No início deste capítulo, quando o autor fala deste hábito, ele diz uma coisa: pensa que tu estás num funeral. É bem pesado. É bem pesado. Quando vocês lerem, vocês vão perceber isso. Pensa que você está num funeral. Você chega, todo mundo de preto, a chorar, tem lá um caixão, flores. E quando você se aproxima do caixão, és tu que estás lá, né? Então, o que é que naquele dia tu gostarias que aquelas pessoas tivessem a falar sobre a pessoa que tu foste? É exatamente isso que ele traz no início do capítulo. E é isso que ele traz também como principal tarefa, e eu vos convido aí de casa a fazerem isso. Pensem que hoje é o vosso funeral. Ou pensem no vosso funeral daqui a 50 anos. O que é que vocês gostariam de ter feito?
de ter alcançado? Como é que vocês gostariam que as pessoas falassem sobre a vossa passagem na Terra? Que legado, mais do que herança, que legado. Exato. Porque herança é o que deixamos para as pessoas e legado é o que deixamos nas pessoas. Então, que legado queres ter deixado? Não é? Então, pensa no teu funeral. Pensa naquelas cartas que as pessoas leem. O que tu queres que as pessoas escrevam? Faça esse exercício. Esse é o principal exercício a se fazer aqui neste capítulo do começar com o objetivo em mente. Queres acrescentar antes de passarmos? Quero. 3 pontos também que ele fala logo no fim do capítulo, né? Então, como se fosse um passo a passo para você, então, definir a sua missão de vida. Porque Sim. pode ser que as pessoas travem ao pensar o que eu quero que falem de mim, né? Então, 3 dicas que ele dá. Primeiro, defina a própria missão. Para e pensa, ok, para que eu existo? Né? Para que todo dia eu acordo, me preparo e saio de casa, né? Ou fico em casa a estudar, a trabalhar, mas para quê? Não pode ser só para trabalhar, pagar conta e ir pro Chile no final de semana. Não. Você é muito mais do que isso. E você foi criado para fazer muito mais do que isso. Então pensa, conversa com pessoas, pede feedback, como as pessoas te veem, defina qual é a tua própria missão de vida, né? Depois, definida a tua missão de vida, entenda quais são as atitudes ou os comportamentos necessários para atingir essa missão. Ok, se a minha missão de vida é transformar pessoas, que comportamento eu tenho que ter, que atitudes eu tenho que ter para de fato transformar pessoas, né? E por final, a gente está agora falando de papéis, entenda quais são os diversos papéis que você tem que assumir na sua vida para alcançar essa missão, né? E como que você deve se comportar diante de cada papel, de cada chapéu que você vai usar. Exatamente. É isso? Então pronto, assim podemos encerrar este segundo hábito, não é? Que é começar com o objetivo em mente. E vamos para o último. E vamos para o último. Olha, importante dizer aqui uma coisa que eu não sei se nós mencionamos. Essa questão da dependência e da independência. Não é? mencionamos. Não mencionamos, mas é muito importante. Por que nós estamos a trazer, como nós já tínhamos dito, estes 3 primeiros hábitos? É porque estes 3 primeiros hábitos são hábitos, como já falamos, que trabalham ali a questão do eu, da pessoa, da vitória particular, não é? Como o autor aqui traz. Mas é importante perceber que as pessoas, tu que estás aí em casa, ou nós já até no passado, nos encontrávamos numa situação de dependência. Pronto, nós dependemos do outro, nós não conseguimos olhar para as coisas com esta mentalidade diferenciada, mudança de paradigma, locus de controle interno. Então é tudo dependência, era tudo os outros, era a situação, é porque o mundo está um caos, mas quando começa já a adotar estes 3 primeiros hábitos, o ser proativo, o começar com o objetivo em mente e, primeiro, o mais importante que nós vamos falar agora, você faz a transição da dependência para a independência. Te tornas uma pessoa mais independente. Essa questão da autoconsciência. Muito bom. Da proatividade, do pensar por si, do agir por si, do ser responsável pelo teu sucesso. É isso. E esse capítulo, o autor começa com uma reflexão, né? A pergunta é, o que você poderia fazer de maneira constante, que não está fazendo agora, né? E que se fizesse de maneira constante, causaria grande efeito na sua vida, né? E ele nos convida a pensar isso no lado profissional e pessoal. Sim. E eu posso falar, eu falei quando a gente falou do primeiro hábito, eu acho, um pouco, da questão dos exercícios físicos para mim, da disciplina. E para mim, essa questão agora de ter inventado que eu quero virar atleta e sair apenas do recreativo no exercício físico, para mim, me traz exatamente isso. O primeiro, mais importante, né? Para mim, o exercício físico é algo que eu tenho um propósito muito claro, por que eu faço, né? O que faço. E na minha cabeça é aquele compromisso negociável, como a gente falou aqui, de outros hábitos, né? Então, para mim, eu não faço só quando me apetece, né? Eu faço porque eu coloquei no meu compromisso, eu coloquei na minha agenda, eu vou fazer, porque pra mim é uma coisa importante. Isto pra mim eu trouxe até mesmo pra minha vida profissional, porque às vezes no trabalho são tantos problemas que aparecem e às vezes a gente pensa assim, olha, eu vou lidar com esse problema amanhã. Deixa eu fazer outra coisa, deixa eu segurar esse pepino aqui pra amanhã. E às vezes empurrar o pepino pro dia seguinte, você só faz aquele pepino aumentar, né? Então, eu comparo muito essa minha disciplina no exercício físico com a disciplina no trabalho, que vamos resolver aqui o que é mais importante? Eu tenho que ter uma conversa difícil, eu tenho que ter uma conversa que vai sugar a energia minha e da outra pessoa que eu tenho que conversar, mas vamos ter agora. Com todo respeito, com todo carinho, mas não vou ficar adiando problema, porque primeiro resolver o que é mais importante, né? Exatamente. E isso tem uma questão, o que a Diana aqui trouxe, que não vou fazer as coisas simplesmente porque eu quero fazer.
eu tenho de fazer o que precisa ser feito. O que é isso? Isso é disciplina. O autor aqui também traz, sempre que nós estamos num processo de gerenciamento, para poder gerenciar alguma coisa, para poder adquirir um novo hábito, para poder construir uma casa, para fazer atividade física, para ter uma alimentação mais saudável, nós devemos pensar como é que eu faço isso? Disciplina. Motivação, sim, mas acima de tudo, disciplina. Porque a disciplina leva-te a lugares onde a motivação não te leva. A motivação acaba. Definitivamente a motivação acaba. É igual a bateria de telefone, acaba. Acaba. Mas a disciplina é o que você decidiu fazer. Exatamente. Quer ser disciplinado, quer ser focado, então você decide fazer aquilo tal como deve ser. Eu vou dar aqui um exemplo que é relacionado à alimentação, né? Isso já tem alguns anos, foi praticamente desde que nasceu o meu primeiro filho, Carl, que eu decidi mudar o meu estilo de alimentação. Tirei tudo ao mesmo tempo? Não. Até porque refresco eu só tirei agora em 2024. Eu tomei refresco até 31 de dezembro de 2023. Agora tirei. Mas lá atrás já fui tirando um conjunto de coisas para poder ter uma alimentação saudável. Mas tudo com muita disciplina. O que acontece? Já estive em alguns cenários em que algumas pessoas me ofereceram refresco. Não tinha sumo, só tinha água, estava quente. O que parece, pessoal? Assim, bem quente, alguém te oferece um refresco bem geladinho. Tu pensa, peraí, eu só cortei há 2 meses, acho que vale a pena tomar um copo. Não vale. Não vale, porque a questão de escorregar é que depois não volta mais, não é? Então a questão da disciplina é isso, ser focado, ser disciplinado, não é? E o autor traz muito isto aqui quando nós falamos então de buscar primeiro o que é importante. Vou tentar trazer isso agora para o local de trabalho também. O que acontece? Nós temos um conjunto de responsabilidades. Quando nós não nos planeamos, existe um grande risco de nós vivermos como eternos bombeiros, como nós costumamos chamar. Incêndio toda hora. Apagar incêndio o tempo todo. Então, existe uma matriz, que é a matriz do importante versus urgente. Se vocês quiserem, podem até procurar na internet, que vocês vão logo encontrar isso com uma explicação fantástica. Eu aqui vou fazer um resumo muito básico sobre isso, que é: nós temos sempre de olhar para as nossas tarefas, para as responsabilidades que nós temos e enquadrar se é uma tarefa importante, se é uma tarefa urgente. E ainda assim, se essa tarefa é importante e também urgente, que é por onde nós devemos começar, se essa tarefa é importante e não urgente, ou se essa tarefa é uma tarefa que é urgente, mas não é importante, ou seja, tem todo um fluxo. Vocês podem procurar isso, procurar mais informações. O que eu quero trazer com isso, o que vocês devem levar daqui? É que, primeiro, procurem fazer o que é importante. Quanto mais vocês focarem naquilo que é importante para vocês conseguirem entregar e entregar com qualidade, menos coisas urgentes vocês terão a fazer. E vão sair deste ciclo vicioso no local de trabalho de só fazer o que é urgente, porque eu tinha um mês para fazer, não fiz, e quando vou fazer é porque o prazo já está ali nas próximas 24 horas, cai a qualidade. Gera ansiedade. Gera estresse, leva trabalho para casa, não consegue gerir bem aquilo, começa a pedir para aumentarem o prazo, uma coisa que tinha um prazo mais que suficiente, e depois tudo isso conta para a performance, conta para como é que tu és visto como colaborador. Tudo isso conta até para a tua avaliação, para te identificarem como um high potential, não é? Com certeza. E de novo, voltando aqui para frases específicas do livro, né, que trazem exemplos como esse que a Marlena tá a dizer, o livro diz o seguinte: um denominador compartilhado entre pessoas bem-sucedidas é, primeiro, o mais importante. As pessoas bem-sucedidas têm um costume de fazer coisas que os outros não gostam de fazer. Sim. As pessoas bem-sucedidas também não gostam, mas a sua contrariedade subordina a força dos seus propósitos. Entenderam isso? As pessoas bem-sucedidas também fazem coisas que elas não gostam de fazer, mas elas fazem porque o propósito é maior. E é aqui que a gente, né, perto de fechar aqui este primeiro episódio, a gente junta todos os hábitos que a gente falou. A gente tem muito claro qual é o propósito, o objetivo que a gente tem. A gente tem proatividade para ir, para correr atrás, para realizar, né? E a gente, então, consegue enquadrar isso tudo numa matriz de forma que a gente não deixa de fazer o que a gente não gosta. Só que a gente vai de acordo com o propósito e com o que é mais importante no momento, né? É sobre, ainda frase do livro, é sobre a capacidade de fazer algo mesmo quando você não quer. Não agir na força do desejo ou impulso momentâneo, mas sim conforme o propósito. E tem uma frase que eu gosto muito,
que diz, eu não vou trocar o que eu mais quero na minha vida pelo que eu mais quero no momento, né? Então, o exemplo que a Marlena deu do refresco, aquele refresco geladinho, delicioso, vai durar 30 minutos. Mas o que eu quero pra minha vida de novos hábitos pra vida toda. Pra minha saúde. O meu futuro. No trabalho, né? Se eu quero ser um profissional bem-sucedido, eu quero crescer, eu quero assumir cargos importantes, eu quero liderar bem as pessoas. Esse é minha missão, meu propósito mais importante. Eu vou trocar o meu mais importante por uma coisa de momento. Eu não quero ter essa conversa, eu não quero dar esse feedback pra essa pessoa, eu vou pedir pro RH fazer pra mim. É o que mais acontece, exatamente, né? Nós sabemos. É trocar o que é mais importante por uma coisa, um alívio tão momentâneo, né? Então, eu acho que aqui a gente consegue juntar os 3 hábitos, né? Num fecho bem interessante. Exatamente. Não sei se você quer concluir. Eu quero concluir explicando para as pessoas por que eu trouxe o exemplo do refresco. Eu já falo há muito tempo sobre hábitos saudáveis, sobre proatividade, sobre hábitos de alta performance, comportamentos que te levam a altos patamares na carreira. E as pessoas vão perguntar, por que ela trouxe um exemplo que cortou refresco só agora, não é? É porque eu quero mostrar para todas as pessoas de casa que nós não precisamos mudar tudo ao mesmo tempo. É bom também nós não maquiarmos, mostrarmos que sim, tem um caminho. Não é da noite para o dia. Nós vamos escolher o que é que nós vamos fazer primeiro. Então pensa, porque eu quero aderir àqueles 3 primeiros hábitos que vi ali no Vira a Página Podcast. Muito bem, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Quero começar a ler? Começa por ler 5 páginas por dia. Quer acordar mais cedo? Acorda só 1 hora mais cedo. Aí quem acorda às 8, se calhar quer acordar mais cedo, não precisa acordar às 5, acorda às 7. E depois vai acordar às 6, depois vai acordar às 5. Quer fazer atividade física? Começa por caminhar. Depois vai fazer atividade física 30 minutos. E depois vai entrar no ritmo da 1h30. Então, assim, aqui eu quero trazer que tem até um meme, não é? Que diz assim, existem mesmo pessoas que bebem 2 litros de água por dia, fazem 1 hora de atividade física. Ainda dormem. Dormem 8 horas. E um conjunto de coisas que as pessoas sempre trazem aqui como hábitos saudáveis, hábitos de alta performance. Mas isso tudo existe, mesmo é só um meme, né? Existe. Só que não se conquista tudo de uma só vez. É 1% cada dia. É 1% cada dia. Pouco cada dia. Se eu puder ser 1% melhor, amanhã tá ótimo. Porque depois daqui a 2 dias terá somado 2%. Exatamente. Né? Então, assim, é um processo acima de tudo. É um processo de transformação. Nós deixamos ficar aqui os 3 primeiros hábitos, 3 primeiros capítulos, primeiros hábitos. Trouxemos exercícios para a reflexão e para a prática. Exatamente. Acima de tudo. Então, vos convidamos a fazer. É isso. Obrigada por assistirem até o final. Sigam as nossas páginas, né? A gente vai mostrar aqui no vídeo para que você embaixo, sim, possa conhecer, possa seguir e nos acompanhe para os próximos capítulos deste livro e para próximos livros que virão. E só para fechar, cada livro é uma nova página em branco para escrevermos nossa história de crescimento e de superação. Esta frase nós não trouxemos à toa, vai nos acompanhar nos nossos episódios todos, porque aconteceu conosco. Crescemos, nos desenvolvemos e nos transformamos com os livros que nós fomos lendo. E estamos aqui para ajudar a transformar você também. Exatamente. Tchau, tchau. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau. Uma realização Fortis Filmes.